Romanos capítulo 1, os versos 16 e o 17. Romanos 1, versos 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por a fé. O justo viverá por fé. Amém? Eu queria pensar hoje num tema convosco. E a mensagem que eu trazia hoje não era esta, mas Deus me fez lembrar que a mensagem que eu tinha preparado não estava completa. Então voltou para trás, voltou para a gaveta. Amém? Mais uns dias e nós falaremos sobre esse assunto. Mas o assunto que eu vos trago hoje é: mas que evangelho é este? Que evangelho é este que Paulo está dizendo que não se envergonha? Que evangelho é este que Paulo está dizendo que é o poder de Deus para a salvação? Que evangelho é este que diz que o justo tem que viver nele de fé em fé? Que evangelho é este? Ao longo da minha vida de cristão, exatamente igual a vós, eu tenho ouvido muitas coisas, muitas palestras, muitas pregações, muitos sermões, tenho lido algumas coisas, a minha própria Bíblia já a li umas 5 ou 6 vezes, mas o importante não é eu perceber ou eu ler, o importante é eu perceber que evangelho é este. Que evangelho me traz salvação? Que tipo de salvação me traz este evangelho? E mais importante ainda é eu perceber que não há outra fórmula, não há outra forma, não há outra situação, não há outra possibilidade, não há outro caminho de eu ser salvo, senão através deste evangelho. É este evangelho que me traz salvação. Mas a pergunta continua no ar. Qual é o evangelho de que Paulo fala e que Paulo prega? E a seguir essa pergunta eu faço outra pergunta para si, para você ir meditando nessa pergunta ao longo deste sermão. Será que você tem orgulho em anunciar às pessoas que você é evangélico? Será que você tem orgulho, tem coragem e tem aquele prazer, aquela alegria de dizer às pessoas que o rodeiam: eu sou evangélico, eu vivo por este evangelho, eu fui salvo por este evangelho? Será? Curioso é que Paulo, quando escreve esta carta àquele povo, àquela igreja lá em Roma, ele não fazia a menor ideia de que passados quase 2000 anos, ainda não passou, mas está lá quase, este evangelho fosse ser tão adulterado, tão mal falado, tão mal clamado ou aclamado. E por mais incrível que pareça, Paulo também não fazia ideia que quem vai deturpar este evangelho são os próprios cristãos e os próprios evangélicos. Paulo não fazia ideia disto. Se Paulo tivesse feito alguma ideia disso, ele tinha escrito outras coisas. Mas vê-se claramente que ele não fazia ideia. E se você não acredita naquilo que eu estou dizendo, basta você ver na internet, basta você ver nas mídias sociais, nas redes sociais, basta você ver até como é que falam os seus próprios irmãos ao seu lado. Por incrível que pareça, meus amados irmãos, este evangelho que nós estamos a falar hoje, nós cristãos, nós evangélicos, este evangelho que está hoje na nossa boca, ele mete vergonha àqueles que não creem. Sabia? Eles dizem: não, esse evangelho eu não quero. Se é para viver dessa forma como tu vives, dessa forma como tu falas, eu não quero. Este é o evangelho da moda. O que se fala aí, não é este, é o que se fala aí. O evangelho do século XXI é o evangelho da moda, é o evangelho do show, é o evangelho do espetáculo,
é o evangelho da palhaçada, é o evangelho das posições dentro da igreja. Famílias fundadoras de igreja intitulam-se mais merecedoras da salvação do que os crentes que se sentam nas cadeiras. Por terem fundado uma igreja, pensam que já estão muito acima. Os templos, quanto maior for o templo, maior é o Deus que está no templo. Não é este evangelho que Paulo fala. Se for uma igreja, um templo grande, fundada na capital, é mais importante do que a fundada numa outra qualquer cidade, porque ela está aqui na capital. Você está a entender isto? É o evangelho das posições, o evangelho das guerrinhas, é o evangelho das denominações. Esse é o evangelho que anda aí na moda agora. Deixa que eu lhe diga uma coisa, o verdadeiro evangelho, ele liberta e ele salva, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Mas o evangelho que se anda falando hoje, ele não salva e ele não liberta, antes pelo contrário. Mas que evangelho era este? Será que Paulo está pregando aqui o evangelho do medo? Aquele evangelho que aprisiona as pessoas às igrejas? Tu tens que ir, tu és obrigado a ir, tu és membro, tu estás no rol de membros lá na secretaria. Se tu não fores, o pastor vai achar falta e vai se chatear. Será que é este evangelho que Paulo prega? Será que o evangelho que Paulo prega é o evangelho que obriga as pessoas a ofertar, a dizimar? Tudo o que as pessoas fazem dentro das igrejas é tudo por obrigação, é uma ética, é uma rotina, é uma área mecânica. Será que o evangelho que Paulo prega é aquele evangelho em que as pessoas mais velhas da igreja veem o diabo em cada irmão? Será que o evangelho que Paulo prega é aquele que vende a alma das pessoas em troca de dinheiro ou favores para com Deus? Eu preciso que você entenda isto. Que tipo de evangelho você quer seguir? Que tipo de evangelho você quer viver pela fé? Mas que evangelho é este, meus amados irmãos? Será que este evangelho que Paulo não se envergonha e que Paulo prega é aquele evangelho que só oferece bem-estar, riquezas, posição, status? Será que este evangelho que Paulo prega é aquele que oferece um quarto de ouro ou uma moradia de ouro lá em cima no céu? E para eu ganhar esse quarto ou essa moradia, eu tenho que fazer favores aqui na terra? Que evangelho é este, meus amados irmãos? Será que este evangelho que Paulo prega não é aquele evangelho que diz que no céu também existem pessoas simples? Veja o que é que Jesus disse no Sermão do Monte, o Sermão das Bem-aventuranças. Os pacificadores, os pobres de espírito, os que choram, os mansos de coração, será que esses não têm um lugarzinho no céu também? Será que não é esse evangelho que Paulo está pregando? Ou será que este evangelho é aquele que diz, que só diz que no céu só há coroas? Acho que eu lhe dei uma novidade. Para você ter uma coroa no céu, você vai ter que percorrer um caminho aqui na terra. Esse caminho é o arrependimento. Esse caminho é olhar para a sua vida, olhar para o seu coração, buscar o perdão do Pai. E aí sim, aí você vai ter uma coroa de glória. Porque Jesus, lá no Apocalipse, diz, e ao que vencer. E ao que vencer. Ninguém vence sem ter primeiro ganho uma batalha.
E ao que vencer, lhe darei a coroa da vida, a coroa da justiça, a coroa da glória. Este Evangelho que se anda pregando hoje não é o Evangelho de Cristo. Não é o Evangelho que Paulo está pregando. Porque o Evangelho que o Paulo está pregando é o que salva pela palavra. Este Evangelho que Paulo está pregando é aquele que exige a entrega total da nossa alma, a renúncia, o abrir da mão. Por isso é que Paulo diz, eu não me importo das coisas que já tive, porque agora as considero como esterco. Porque para mim agora, hoje, viver é Cristo e o morrer é lucro. O Evangelho que Paulo está pregando é o Evangelho da renúncia. É o Evangelho onde nós deixamos de olhar somente para nós e começamos a olhar o mundo com outros olhos, com outra visão. Este Evangelho que Paulo está pregando é o Evangelho que exige o arrependimento das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, das nossas falas. É este Evangelho. Eu quando estava pensando este sermão eu já o preguei, só que eu pensei, li-o e alterei-o, porque cada vez que nós lemos a palavra de Deus, ela se traduz em aplicações novas para a nossa vida. E eu hoje estava precisando de ouvir este sermão de uma outra forma. E eu analisei, que existem cristãos que quando chegarem ao céu, eles dizem assim, não, este lugar não é o meu. Eu não gosto deste lugar. Existem cristãos que quando chegarem à presença do justo juiz, é como está lá em Mateus, muitos virão dizer, Senhor, Senhor, mas Jesus vai dizer, não te conheço. Porque estás no lugar errado, aqui não é aqui este lugar, não é o teu. E muitos vão dizer, mas Senhor, mas eu preguei o teu Evangelho. Não, tu não pregaste o meu Evangelho, tu pregaste o teu Evangelho. Foi o teu Evangelho que tu pregaste e não o meu. Muita gente quando chegar lá, ele não vai gostar do que vai ver. No céu, meus amados irmãos, não se fala mal de ninguém. No céu não se mente. No céu não se engana as pessoas. No céu não se adultera. No céu não se prostitui. E quando eu falo de prostituição, não é só essa parte que você está pensando. Quando nós trocamos Deus por outras coisas, nós estamos a prostituir-nos. No céu a vida é sobre o amor, o perdão, a irmandade, a paciência e a tolerância. Este é o Evangelho de Cristo. Mas a pergunta fica, que Evangelho é este? Paulo está falando. Será que é um Evangelho baseado na ignorância? Será que este Evangelho que Paulo está falando é aquele Evangelho em que tudo o que é falado é verdade e pode-se acreditar porque o pastor falou? Graças a Deus nesta igreja vocês têm Bíblias e vocês podem confirmar tudo aquilo que eu estou falando e vocês têm toda a autoridade para dizer, pastor, o que você está dizendo não corresponde à verdade porque não está escrito. Nem tudo aquilo que é falado, nem tudo aquilo que é pregado é verdade. Porquê, pastor? Porque no Evangelho que Paulo prega não existe símbolos, não existe sal grosso, não existe canetas, não existe vassouras, não existe templo de Salomão, não existe arca da aliança, não existe nada disso. Este Evangelho que Paulo prega, por incrível que pareça, não existe arrepios e os calores, é o Espírito de Deus, estou todo arrepiado, aqui não existe nada disso. Neste Evangelho também não existem as campanhas milagrosas, as correntes de oração, as correntes de libertação, os sacrifícios à base de dinheiro, não existe aqui. Este não é o Evangelho que Paulo prega. Mas que Evangelho é este? O que é que Paulo está falando? Será que é o Evangelho da troca com Deus? Deus, eu dou-te e tu dás-me.
Eu dou-te um e a tua palavra diz, tu dás-me 100 vezes mais. Ó Deus, eu dou-te na tua casa e depois eu quero receber boa medida, recalcada, sacudida e transbordando no meu regaço. Este não é o evangelho que Paulo prega. Você quando oferta, você quando dizima, é por amor, por gratidão, por louvor. Não para fazer troca com Deus. Não para fazer barganha com Deus. Não para estar a chantagear Deus, porque Deus diz, trazei todos os dízimos à minha casa e depois fazer prova de mim. Ó Senhor, eu trouxe o dízimo, agora quero fazer prova de ti. Esse não é o evangelho de Cristo. Não é este evangelho que Paulo está pregando. Este evangelho que Paulo está pregando, ele não me coloca a mim como Deus meu devedor. Este evangelho que Paulo está pregando, ele me coloca a mim como eu devo a Deus. Porque ele diz, eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Porque é o poder de Deus, não é o meu poder, é o poder de Deus para a salvação. Este evangelho, ele não compra coisas de Deus. Este evangelho me leva a entender que se Deus só me dá, porque ele é gracioso, porque ele me quer dar, porque ele me quer abençoar, porque ele quer me agraciar mediante a minha fé, a minha convicção. Será que este evangelho é o evangelho da culpa pessoal? Estás sofrendo, meu irmão? Não estás sofrendo é porque pecastes. Choras. A tua alma está desgraçadinha. Quantos irmãos meus eu já não vi ao longo destes 31 anos abandonarem, irem-se embora porque pregaram o evangelho da culpa pessoal. Até parece que quem prega aqui deste lado não peca. Se calhar quem prega aqui deste lado peca mais do que está desse lado a ouvir. Esse é o verdadeiro evangelho, é aquele que traz à luz a nossa desgraça, a nossa miséria, a nossa condição humana miserável, independentemente se está a ouvir ou se está a falar. Esse é o evangelho. Malaquias 3, roubará o homem a Deus? Meu irmão, se tu não ofertares, se tu não des o dízimo, tu és um ladrão. Tu estás a roubar as coisas de Deus. Esse é o evangelho da ameaça. Se tu não des o dízimo, tu não podes fazer parte das atividades da igreja. Eu pertencia a uma igreja que se não desse o dízimo, vários meses, nem a Santa Ceia podia tomar. Onde é que isso está escrito? Em que parte do evangelho que Paulo prega é que isso está escrito? O evangelho de abrir a porta ao diabo, vem o diabo em tudo quanto é lado. Falou, olha, é palavras do diabo. Fez, olha, é atitude do diabo. Caiu, olha, é o diabo. Meus amados irmãos, o diabo já está amarrado. O diabo já está derrotado. Ele é um inimigo vencido. Ele está inoperante. Cristo o amarrou. Cristo o derrotou naquela cruz. Existem igrejas que dão mais importância ao diabo do que não a Deus. Passam mais tempo a falar no caramelo do que em Deus. Até parece que existe algum mais outro evangelho aqui que eu não conheço. O evangelho de Satanás. Para eu passar tanto tempo a falar nele. Eu dou-lhe tanta importância como nada. Não quer dizer que eu o ignore. Não quer dizer que ele não seja real. Agora, eu tenho que saber que tipo de evangelho vivo, e ao saber que tipo de evangelho vivo, eu sei o lugar onde ele está. Por causa da ignorância, por causa da falta de conhecimento, por causa da falta de leitura, de meditação, muitos vão embarcando nessas doutrinas. E ao embarcar cada vez mais nessas doutrinas, você vai ficando mais viciado e sofredor. Eu conheço irmãos que só querem andar em campanhas.
A campanha liberta-me, pastor. Mas liberta o quê? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que não crê. É o Evangelho. Amém. O cristão sofre por sua própria culpa. Perdoa-me dizer isto, mas é verdade. Nós sofremos porque queremos. Eu não queria dizer, mas eu vou dizer. Existem sermões que eu já escrevi. Aliás, há um que eu estou escrevendo, que já lá vai semanas para escrever um sermão de 1 hora. Existem sermões que levam... Eu gasto 15 a 20 horas estudando, preparando, analisando, meditando. E quando chego à igreja, não vejo ninguém para ouvir. Não está lá ninguém. Portanto, mais uma razão para eu dizer que o cristão sofre porque quer. Porque se as pessoas viessem para ouvir, as pessoas adquiriam conhecimento, adquiriam sabedoria, fortalecimento, suporte para a sua vida e não embarcavam em doutrinas falsas. Não eram levadas pelo vento como palha, como folhas. Há pessoas que, em vez de quererem ouvir um sermão de exposição da palavra durante 1 hora, elas dizem assim: pastor, mas naquela igreja está um cantor gospel tão bom que vai ser um show, um espetáculo. Pois vai. Você vai lhe durar as mãos. E eu digo-lhe, devia-lhe inchar as mãos tanta palma. Porque a sua alma não incha, nem desincha. Fica exatamente igual. Quantos eu já vi que eu chamo-lhe os crentes colibri. Sabe o que é o crente colibri? O colibri anda voando e anda petiscando flor em flor. E existe também crentes colibri, andam petiscando de igreja em igreja. A igreja do arrepio, a igreja do fogo, a igreja do show, tudo menos evangelho. Só que se esquecem que não é o show, não é o arrepio, não é o fogo que salva a nossa alma. O que salva a nossa alma é o Evangelho. Outra coisa que eu tenho analisado é que existem pessoas que sofrem, mas eu não estou brincando, sofrem a sério. Porque recebem toda e qualquer profecia. Irmão, Deus está-me falando que a sua vida é isto e a sua vida é aquilo. Para aí, para. Quando você quiser ouvir a voz de Deus, leia a sua Bíblia. E se você quiser ouvir a voz de Deus em voz alta, leia a sua Bíblia em voz alta. Não aceite toda e qualquer profecia. Olha, Paulo diz assim em Coríntios: todo aquele que fala que Cristo é o Filho de Deus, esse tem o Espírito Santo. Portanto, a sua boca não pode falar outras coisas, não pode dizer que Cristo é o Filho de Deus, se não for pelo Espírito Santo. A mim já disseram que eu sou um pastor amaldiçoado. Se eu fosse nessas cantigas, essas profecias, eu hoje já estava perdido. E bastante perdido. Se você não aceita qualquer profecia, ouça a profecia, ou a palavra que essa pessoa falou, mas vá estudar a Bíblia a ver se lá está escrito. Se não tiver escrito, não aceito. Isso não vem de Deus. E se você não sabe se está escrito ou não, é porque você não lê e não estuda. Hoje, as nossas Bíblias vêm todas recheadas de referências e de notas de rodapé. É fácil a gente falar. As Bíblias até, não sei se é atrás, se é à frente, até trazem por títulos, os temas por títulos. Portanto, é fácil nós consultarmos a Bíblia. É fácil nós vermos se essa profecia é verdadeira ou não. Basta nós lermos.
Mas que evangelho é este que Paulo prega? Que evangelho é este que Paulo está falando? Será que é aquele evangelho das campanhas e correntes milagrosas que nunca mais acabam? Você chega à quinta campanha, falhou, meu irmão, agora vai ter que começar de novo. Vai ter que começar do zero, senão não funciona. Pastor, mas eu tenho que ir trabalhar. Meu amado irmão, a Bíblia fala assim, tem que começar do zero outra vez. Chegou à sexta, não chega à sétima, vai começar novamente. Na próxima quinta-feira a gente está cá. E você continua nessa lenga-lenga, nessa palhaçada. Será que este evangelho é aquele evangelho das curas de alma ambulantes? Em que você nunca mais se liberta dos aconselhamentos, das pressões pastorais? Deixa-me fazer uma pergunta. Quem é que aqui, neste lugar, lá em casa também, nunca sofreu uma decepção, uma depressão, uma angústia, uma dor, uma falta, uma doença? Quem? Todos nós. Agora deixe-me fazer outra pergunta. Quem é que lhe disse a si que isso tudo é obra do diabo? Você já foi para a Bíblia? E você já viu quantos casos há de homens e mulheres de Deus em que Deus testou através de situações, de provas, de testes? Quem é que aqui nunca estou? Será que ao fim de um certo período de tempo de lecionamento não existe um teste escrito? Sim ou não? E esse teste não causa pressão? Não causa angústia? Não causa pânico? Então por que é que nós dizemos que isto está tudo no diabo? É tudo o diabo. Onde é que isso está na Bíblia? Não é esse evangelho que Paulo está falando. Quem é que lhe disse então, para você se livrar dessas coisas, dessas angústias, dessas dores, você tem que ir logo a caminhar para as campanhas da quinta-feira da libertação, quarta-feira da oração, vamos todos para o monte, ver as estrelas e a lua? Eu gosto de estar no monte à noite, mas não é com esse objetivo. Eu, se quiser ir olhar para o monte, vou, mas é porque eu quero ir. Não é para me libertar, nem para fazer pressão a Deus. Deus, estou aqui no monte, estás a ver? Eu estou aqui no monte. Deixe-se disso. Não é esse evangelho que Paulo está pregando. Pastores que só roubam o bolso dos crentes. E ainda por cima roubam o bolso dos crentes. E roubam-lhe o descanso das almas. Pastor, eu não fui curado, não fui liberto. Minha irmã, você não teve fé na campanha, tem que começar de novo outra vez. E essa campanha tem uma ofertazinha, tem um sacrifício. Percebe? Não é esse evangelho que Paulo está pregando. Existem... Eu frequentei um curso desses. Um curso onde me ensinam a mim a eu dar descanso à alma do meu próximo. Mas eu tenho que pagar esse curso. Então eu vou dar descanso à alma do meu próximo, mas eu fico vazio no meu bolso. Não é esse evangelho que Paulo está pregando. Se você quiser descanso para a alma, está aqui. Leia Salmos. Leia Salmos. A cura da alma. Que evangelho é este? Nós só somos curados na base da recitação e da meditação das Escrituras. Você repara nos 4 evangelhos. As curas e os milagres que Jesus operou foram sempre a seguir ao ensinamento da palavra. A palavra de Deus está antes de tudo. É ela que nos prepara a nossa alma, é ela que nos prepara o nosso corpo, é ela que nos prepara o nosso coração, para depois então recebermos de Deus. O evangelho das liturgias pré-concebidas é os 7 passos daqui, é os 7 cultos não sei de quê,
é os 2 copos de água ungidos, é as pedras de Israel, é o óleo de Israel. Isso não está escrito aqui no Evangelho. Nem no Evangelho, nem em toda a Bíblia. Você vai me dizer assim, pastor, mas você já pregou assim? Já. Infelizmente já. Eu, infelizmente, como pastor e como pregador, eu já embarquei nesse caminho. Mas graças a Deus que Deus me abriu os olhos. E eu vi quão errado estava. E eu estava errado, mas ao mesmo tempo eu estava transportando pessoas para o abismo. Não é este Evangelho que Paulo prega. Então, do que é que estamos falando? E o que é que está acontecendo ao nosso redor? E em que é que nós estamos acreditando? Tudo isto faz diferença. O Evangelho que é pregado, ele só é pregado porque nós acreditamos nele. O apóstolo Paulo diz, provai os espíritos. E ele não está aqui a fazer uma sessão de espiritismo. Quando ele diz provai os espíritos, é a mesma coisa de que ele está dizendo, façam prova das falas, das pregações, daquilo que ouvem, e se for mentira, neguem. Não recebam, afastem-se, vão embora. Isso é o que Paulo está falando. Porque todas estas coisas, estes falsos evangelhos, estas falsas doutrinas, é uma vergonha para um cristão. Para mim é uma vergonha. E não só é uma vergonha, porque leva as pessoas a um ciclo vicioso. As pessoas viciam-se nesses shows, nesses espetáculos, nessas palhaçadas. Elas ficam viciadas. E ficam viciadas porque a ignorância leva as pessoas a ficar viciadas. Veja os comentários no Facebook. Veja quando você vê lá aquele culto aos saltos. Olha, hoje vi o pastor a cavalo, literalmente, a cavalo nas costas de um crente, a dizer que estava-lhe libertado de um espírito, não sei de quê. E as pessoas vão nisso, as pessoas acreditam nisso, elas querem isso. Ninguém quer estar sentado aí, sossegado, a ouvir uma hora o homem falando. Toda a gente quer essas shows, essas coisas. As pessoas gostam e vão, pela ignorância. E aí apraz-me perguntar, qual é o Evangelho que você está lendo? Será que é o mesmo que o meu? Será que é o mesmo que Paulo pregou? Será que este Evangelho que Paulo está pregando é aquele que tira as pessoas do seio da família e que os prende em atividades corridas na igreja? Meu irmão, você tem que vir segunda-feira às 8 da manhã, é corrente de oração. Meu irmão, eu às 8 da manhã estou a tomar um pequeno almoço em casa com a família. Está a perceber? Deus não fala isso na Bíblia. Deus não fala na Bíblia ter que sair de casa às 4, 5 da tarde para ir a correr para a igreja porque o pastor chamou para uma reunião não sei de quê. Deus não fala isso. Deus não aprisiona pessoas. Deus não retira as pessoas do seio da família. O culto é a família, mas quando vem um, vêm todos. Não vem um e os outros ficam em casa. Você está entendendo isto? Amém, igreja? Ainda me está a ouvir? O Evangelho das reuniões de direção, dos cultos de orações pelas madrugadas fora e pelas manhãs fora. 24 horas a orar. Mas porquê? Relógio de oração. Mas porquê? Será que Deus só ouve quando eu faço um relógio de oração de 24 horas? E como eu não consigo fazer um relógio de oração de 24 horas, eu tenho que chamar gente para o pé de mim e dar-lhes meias horas para eles fazerem? Eu não conheço esse Deus. Esse não é o Deus que eu adoro. E esse não era o Deus que Paulo pregava. O Evangelho do compromisso com o templo. Primeiro o templo.
e depois a tua casa. Não, este não é o evangelho que Paulo prega. Paulo diz em 1 Timóteo 5,8: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Você percebeu o que é que Paulo disse? Eu vou ler novamente. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Se você abandona a sua família por causa da igreja, você é pior do que os infiéis. Este é o evangelho que Paulo prega. Porque Deus tem cuidado da família. E Deus quer que você tenha cuidado com a sua família. Não é só a família da igreja que importa. A sua lá em casa também tem que ser cuidada. O pior é que quando alguém tem a coragem de abrir os olhos e sair, ele sai envergonhado. Envergonhado não por vergonha própria, mas porque os outros o envergonham. Olha, é o rebelde. O rebelde foi-se embora. Anda em rebelião. É pior que um feiticeiro. E as pessoas são denegridas porque abriram os olhos. Eu sei daquilo que estou falando. Porque abriram os olhos para o evangelho. As pessoas quase que ficam doidas e são envergonhadas. A sua vida pessoal é revelada na igreja que abandonou. Fazem reunião de propósito para expor toda a vida daquela pessoa que abriu os olhos e foi embora, que não quis mais isso. São alvos de comissões de ética. São afastadas da comunhão. Sinceramente, eu nunca li na minha Bíblia, que uma pessoa pode ser afastada da comunhão. Nunca vi. O que eu vejo na minha Bíblia é: chama o teu irmão à parte e chama-o à razão. Se ele te ouvir, ganhaste o irmão. Se ele não te ouvir, chama 2 ou 3 testemunhas e fala com ele. Se ele mesmo assim não te quiser ouvir, leva-o à igreja e expulsa. Expulsa. Você está a entender o que eu estou dizendo? É o que o Paulo falou. Não é afastar da comunhão e fica para ali sentado, não pode fazer nada, não pode cantar, não pode falar com ninguém. Esse não é o evangelho. O nome da pessoa corre no mundo inteiro. Esse não é o evangelho que Paulo prega. Muitas igrejas sérias, e eu oro a Deus todos os dias para que eu pregue um evangelho sério. Mas muitas igrejas sérias são acusadas de antinomistas. Que palavrão é esse, pastor? Antinomismo significa literalmente contra a lei. Não no sentido de oposição à lei, mas no sentido de não aceitar que exista de facto alguma norma geral que seja capaz por si mesma de classificar a mentira como sendo certo ou errado. Talvez a palavra mais correta fosse mesmo anomia, isto é, sem lei ou ausência de lei. Por outras palavras, quando você abre os olhos e tem a coragem de abandonar a sua denominação, porque já não se sente lá bem, porque o evangelho que é lá pregado é o evangelho falso, deturpado, assassino, você é considerado sem lei. Porque você foi contra a lei da igreja. Você poderá nunca ir contra a lei de Deus, mas é mais importante ir contra a lei da igreja do que contra a lei de Deus. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Por causa deste evangelho, Paulo prega. Minha oração hoje é que você seja livre de consciência cristã. Você é livre. Você é livre. A sua consciência está livre para se basear no Evangelho das Escrituras. Pois só este Evangelho das Escrituras é que nos dá liberdade espiritual, liberdade consciente e liberdade pura. Hoje tive
Hoje tive algum tempo no Messenger, no grupo da igreja, mais uns irmãos. Eu gostei. Porque quando existem questões, quando existem perguntas, é sinal que as pessoas estão receptivas ao Evangelho, que não querem receber qualquer coisa. E você, meu amado irmão, desculpe que lhe diga, eu quando olho para si, não me parece que você seja um caixote do lixo, para ser obrigado a receber qualquer coisa. Foi o pastor fulano tal que falou. E que me importa? O que me importa a mim é estar aqui escrito. Se estiver aqui escrito, eu aceito. Eu tenho 4 ou 5 pastores que servem de referência para mim. Mas eu tive que estudar vários sermões, a ver se eles não fugiam. Como o sermão deles todos os dias está inserido, então eu sigo, eu ouço, eu aprendo. Por que não? Agora, tudo aquilo que venha de fora para dentro, meu amado irmão, liberte-se. E liberte-se e também não force os frutos de ninguém. Você não é ninguém para forçar os outros. Os outros são livres também de consciência para analisarem as Escrituras e seguirem o seu caminho conforme as Escrituras. O próprio Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem prazer na lei do Senhor. Pensava que era na lei do pastor. Não é? É do Senhor mesmo que está escrito na sua Bíblia. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Então, meu amado irmão, não force os frutos dos outros. Você já uma vez experimentou comer uma maçã verde, sem estar madura? É intragável. Então ninguém gosta de comer um fruto intemporal. E todos nós, no nosso tempo, nós daremos o fruto que Deus preparou para que nós dessemos. Você entendeu isto? Não force ninguém. Não leve ninguém a dar frutos. Por outro lado, este Evangelho também não é um Evangelho que cobra para ajudar as pessoas a dar frutos. Venha à sexta-feira, às 20 horas, e eu vou dar aqui uma formação teológica. Maravilha! Mas sabe que essa formação, vai custar alguma coisa. Essa formação caiu já no princípio. Ela já não presta. Porque nós fomos chamados para dar de graça. De graça recebestes, de graça dai. Eu coloquei um post no meu Facebook que, por causa de várias razões que não interessa para agora, enquanto eu for presidente desta igreja, é assim que funciona. Eu não admito aqui pastor nenhum a pregar e ele venha-me colocar um preço para pregar. Aqui não prega. Aqui não prega. Primeiro prega. Depois, se Deus tocar no meu coração de lhe dar uma oferta, porque nós temos que também abençoar os outros. O próprio Paulo diz: se tu recebes as espirituais, então convém que ofertes as materiais. Então, uma oferta no final da pregação é uma coisa. Um preço de tabela para pregar é outra. Aqui não prego. Não prego. Portanto, eu não tenho que cobrar para estar a ajudar as pessoas. Até porque o próprio Evangelho diz: melhor é dar do que receber. Atos 20, 35 diz: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber.
Portanto, eu tenho que primeiro dar. Amém? Eu primeiro tenho que dar. Eu, para viver este evangelho que Paulo prega, eu primeiro tenho que dar. Para depois, mais tarde, se me for lícito, ou se o trabalhar de Deus, o agir de Deus for nesse sentido, então eu receber. Que evangelho é este, meus amados irmãos? É o evangelho da autoafirmação na terra? É o evangelho que obriga as pessoas a enriquecer o templo? Porque este templo tem que ser rico, tem que ser poderoso. E depois, como eu vejo aí, que não é novidade para vós, templos riquíssimos, mas com pessoas a passar fome. Com pessoas a passar fome. Entende? Que pastor é esse? Que evangelho é esse que prega dentro dessa igreja? O evangelho do venha a nós. Como dizia a minha avó, já lá está há 40 anos quase. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto. Vamos lá ver, se eu não precisar, depois é o outro. Esse é o evangelho que se prega hoje. Esse é o evangelho das igrejas grandes, dos templos grandes, dos templos ricos. Por isso é que o senhor Edir Macedo, eu não lhe vou chamar bispo, nem lhe vou chamar nada. O senhor Edir Macedo, a fortuna dele é só 2 bilhões de reais. Eu não acredito que dentro da Igreja Universal do Reino de Deus não existem pessoas a passar fome. Existem, porque eu conheço-as. Esse não é o evangelho que Paulo pregou. Esse não é o evangelho que Paulo está aqui dizendo que é o poder de Deus para a salvação. Esse evangelho não salva ninguém. Antes, pelo contrário, os coloca na prisão da alma. Qual é o evangelho que nós estamos proclamando hoje? E eu vou terminar agora. Marcos 1:1 diz: princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Você entendeu o que eu li? Princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. O evangelho não é meu, o evangelho não é da igreja, o evangelho é de Cristo. E depois no verso 14 e 15 diz: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Este é o evangelho que Paulo pregou. Este é o evangelho que Cristo nos veio trazer. E este é o evangelho que é confirmado pelo Novo Testamento, falado pelos profetas no Antigo Testamento. Portanto, não aceito qualquer evangelho, não aceito qualquer palavra, não aceito qualquer sermão, porque poderá-se dar o caso de você cair doente, não doente físico, lógico, mas cai em depressão, cai em frustração, decepciona-se, vai embora, aborrece e nunca mais volta a Cristo. O verdadeiro evangelho de Cristo, o evangelho que Paulo pregou, ele não nos afasta de Deus, ele nos faz a chegar a Deus. O verdadeiro evangelho que Paulo pregou são as cordas de amor que Deus lançou lá de cima à terra, em que o entrelaçou a si. Amém, igreja? Não se envergonhe do evangelho de Cristo. Não se envergonhe do verdadeiro evangelho. Queria convidar-vos a ficar de pé. Oh Pai, muito obrigado, Senhor. Em primeiro lugar, muito obrigado pela coragem que me deste. Muito obrigado, Senhor, pela ousadia com que me revestiste, Senhor, para falar esta palavra nestes termos, neste modo. Possivelmente, Senhor, magoei alguém, mas é necessário, Senhor. É necessário trazer as pessoas à realidade.
à realidade do Teu Evangelho. Porque o Teu Evangelho é amor, mas também é disciplina. O Teu Evangelho, Senhor, é libertação, mas também é renúncia. Senhor, coloca em nós esta palavra no nosso coração e ilumina, Senhor, os nossos espíritos. Coloca, Senhor, esta palavra em prática na nossa vida, para que a partir de hoje, Senhor, e de hora avante, nós não nos envergonhemos do Evangelho do Teu Filho amado, para que nós sejamos, Senhor, homens e mulheres corajosos, audazes, ousados, para abrir as nossas bocas e falar o Teu Evangelho, como Ele é e como Tu o entregastes. Senhor, nos abençoa, Pai, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor, a compreender estas verdades e, Senhor, afasta de nós todo o vento de doutrinas, afasta de nós, Senhor, todas as pessoas que só nos querem enganar e só nos querem falar aquilo que nós queremos ouvir. Porque este Evangelho, Ele nos tira da zona de conforto e nos coloca, Senhor, em pleno turbilhão de ideias, de hábitos, de atos, de pensamentos. Mas é o Teu Evangelho que nos salva, nos liberta, nos cura, nos santifica. Então, Senhor, que este Evangelho esteja sempre presente nas nossas vidas. Eu oro assim, meu Pai, recebendo estas bênçãos em nome do Teu Filho amado Jesus, para a Tua honra e para a Tua glória. E todo o povo diz comigo amém e glória a Deus.